O telefone tocou no meio da noite, e o som ecoou pelo apartamento escuro em Lisboa como um alarme de incêndio. João atendeu, o coração acelerado, sussurrando promessas vazias para o amante da vez, sem saber que Miguel, seu colega de quarto, ouvia tudo atrás da porta entreaberta. No dia seguinte, Miguel confrontou na cozinha, com olhos flamejantes: "Você é um mentiroso, João. Eu sei de tudo, as mensagens, as noites fora. Como você pode brincar com as pessoas assim?" João congelou, o café derramando da xícara em sua mão trêmula. Ele sempre fora cuidadoso, mantendo sua vida dupla em segredo, o estudante de engenharia diurno, responsável e heterossexual aos olhos da família conservadora em Porto, e o sedutor noturno que navegava apps de encontro gays, colecionando corações partidos como troféus. Mas Miguel, o aspirante a jornalista de comunicação na Universidade Nova de Lisboa, havia descoberto tudo. "Eu hackeei seu telefone." "Não, você deixou aberto no sofá ontem." "E agora?" "Vai negar." A negação veio automática, mas fraca. "Não é da sua conta, Miguel. Somos só colegas de quarto." Miguel riu amargamente, jogando o celular de João na mesa. "Colegas. Vivemos juntos há 1 ano, partilhamos refeições, confidências. Achei que éramos amigos. Mas você é só um jogador, usando as pessoas para preencher seu vazio." As palavras cortaram como facas, e João sentiu um pânico que não era só medo de ser exposto. Era algo mais profundo, um vazio que Miguel acabara de nomear. Eles moravam num pequeno apartamento no bairro Alto, com vistas para as colinas íngremes e os telhados vermelhos da cidade. O aluguel era barato para estudantes, mas a proximidade forçada criara uma intimidade involuntária. Miguel, com seus 22 anos, era o oposto de João, sério, dedicado aos estudos, vindo de uma família liberal em Coimbra que o incentivava a questionar o mundo. João, aos 23, carregava o peso de expectativas familiares, o pai engenheiro que esperava que ele seguisse os passos, a mãe devota que sonhava com netos. Ser gay não cabia nesse quadro. Naquela tarde, João evitou Miguel, trancando-se no quarto. Mas as palavras ecoavam: jogador. Ele revisou suas conquistas recentes: Pedro, o barman que chorara ao ser dispensado; Tiago, o artista que enviara poemas ignorados. Cada um era uma distração do conflito interno, da negação que o consumia desde a adolescência. "Eu não sou assim", pensara 1000 vezes, mas as noites solitárias o traíam. Agora, Miguel sabia. E se contasse? A família, os amigos, tudo ruiria. À noite, Miguel bateu na porta. "Precisamos falar." João abriu, relutante. Sentaram-se na sala, o ar pesado. "Porquê, João?" "Porque esconder. Lisboa não é o interior, há aceitação aqui." João explodiu: "Aceitação? Minha família me deserdaria. Meu pai diz que isso é fraqueza, pecado. E você, com sua família perfeita, não entende." Miguel inclinou-se para a frente, voz baixa: "Entendo mais do que pensa. Meu irmão é gay, e lutou contra o mundo. Mas mentir para si mesmo é pior." A conversa virou confissão. João admitiu os medos, as noites em bares gays no Chiado, as promessas quebradas. Miguel ouviu, sem julgar, mas com uma intensidade que inquietava João. "Você merece mais que isso", disse Miguel. "Pare de se machucar." Pela primeira princesa vez, João viu Miguel não como colega, mas como alguém que se importava. O toque acidental das mãos enviou um arrepio. "Obrigado", murmurou João, mas o coração batia forte. Era gratidão ou algo mais? Dias se passaram em tensão. João evitou apps, focando nos estudos. Mas Miguel agia estranho, mais atento, cozinhando jantares, convidando para passeios no Tejo. "É pena", pensou João. Uma noite, assistindo um filme, Miguel comentou: "Personagens assim me irritam, vivem mentiras até perderem tudo." João corou: "Como eu." Miguel pausou: "Talvez. Mas você pode mudar." O olhar demorado fez João desviar os olhos. Estaria imaginando. A pressão familiar veio via chamada. "João, quando traz uma namorada para casa?", perguntou a mãe. Ele mentiu, como sempre. Mas agora, com Miguel sabendo, a mentira pesava mais.
Decidiu confrontar, porque não me delatou. Miguel sorriu triste, porque sou seu amigo. E amigos protegem. Mas nos olhos de Miguel, João viu dúvida, ou era desejo. A noite terminou em silêncio, mas o ar crepitava com possibilidades não ditas. João começou a questionar tudo. As saídas noturnas perderam graça, pensava em Miguel, em sua risada, em sua integridade. Estou louco, pensou. Uma tarde, encontrou Miguel com amigos no café da universidade. Uma garota flertava com ele, e um ciúme irracional surgiu. Ele é hétero, lembrou-se. Mas isso não. A dúvida o consumia. O clímax da parte veio numa discussão acalorada. João, frustrado, acusou: você me julga superior, mas o que sabe de luta? Miguel rebateu: sei de honestidade. Tente. Saíram bravos, mas João voltou arrependido. Desculpe. Miguel abraçou impulsivamente. O contato durou segundos a mais, e João sentiu o mundo girar. O que está acontecendo? Pensou, o coração em disparo. O abraço durou o suficiente para que João sentisse o calor do corpo de Miguel, um cheiro familiar de sabonete e livros velhos que agora o perturbava de forma nova. Eles se separaram awkward, Miguel murmurando: tudo bem, amigo. Mas a palavra amigo soou forçada, como uma barreira erguida às pressas. João passou a noite em claro, revivendo o momento, questionando cada interação passada. Teria Miguel sempre olhado assim, ou era projeção? No dia seguinte, a rotina os uniu novamente. Miguel preparava o pequeno almoço, cantarolando uma música fado que ecoava melancólica pelo apartamento. Ouvi que vais ao Porto no fim de semana, disse ele casualmente. João assentiu: visitar a família. Preciso de ar. Mas era fuga da tensão crescente, do medo de admitir o que sentia. Leva cuidado, aconselhou Miguel, com um sorriso que não chegava aos olhos. A viagem de comboio para o Porto foi um tormento. Paisagens de vinhedos e rios desfilaram, mas João via só o rosto de Miguel. Ele me expôs, e agora eu amo. A ideia era absurda, perigosa. Chegando em casa, a mãe o recebeu com abraços e cozida à portuguesa. O pai, austero, perguntou sobre estudos, emprego futuro. E raparigas? Insinuou. João desviou: foco na carreira. Mas o jantar virou interrogatório: teu tio diz que jovens como tu precisam assentar. Não queres ser como aqueles desviados. As palavras do pai ecoaram os medos de João. Ele pensou em Miguel, em como sua família aceitava o irmão gay. Porque não a minha? Naquela noite, no quarto de infância, ele chorou silenciosamente, pela primeira vez admitindo: sou gay. E amo Miguel. Mas e se Miguel o rejeitasse? Pior, e se expusesse tudo? De volta a Lisboa, encontrou o apartamento vazio. Miguel deixara um bilhete: fui a uma festa da Uni. Volta tarde. João sentiu um vazio. Abriu o laptop, revendo mensagens antigas com amantes. Apagou tudo, um ato de liberação. Mas a dúvida persistia: Miguel era hétero. Uma busca rápida no Facebook mostrou fotos com ex-namoradas, risos em praias algarvias. Impossível, pensou. Miguel voltou bêbado, tropeçando na porta. João. Meu companheiro. Abraçou novamente, mas desta vez com cheiro de cerveja e perfume feminino. Conheci uma miúda incrível, balbuciou. O ciúme explodiu em João: ótimo para ti. Miguel notou o tom: o que há? Ciúmes. Riu, mas parou ao ver a expressão de João. Espera. Você. A confissão veio involuntária. Sim, ciúmes. Porque desde que me expuseste, vejo-te diferente. Acho que gosto de ti. Miguel piscou, sóbrio de repente. João, eu sou hétero. As palavras foram um soco. João recuou: esquece. Foi estupidez. Mas Miguel segurou seu braço: não é estupidez. É corajoso. Mas eu não sinto assim. A rejeição doeu mais que esperado. João trancou-se no quarto, lágrimas quentes.
Miguel bateu, fala comigo. Mas o silêncio prevaleceu. No dia seguinte, evitavam-se. Miguel saía cedo, voltava tarde. João mergulhava nos estudos, mas o apartamento virara prisão. Uma noite, Miguel confrontou: não podemos ignorar. Nossa amizade está em risco. Conversaram longamente. Miguel admitiu: quando te expus, foi raiva. Via você se destruindo, e doía. Talvez haja algo mais. João ergueu os olhos: o quê? Miguel hesitou: confusão. Nunca senti por um homem, mas contigo. É diferente. O admissão abriu uma fresta. Eles concordaram em dar tempo, mas a tensão sexual não dita pairava. A pressão social veio via amigos. Num churrasco no Parque Eduardo VII, um colega brincou: João, ainda solteiro. Arranja uma namorada. Miguel defendeu: deixa-o em paz. O gesto protetor aqueceu João. Mas uma ligação da mãe complicou: vem ao batizado do primo. Traga alguém. João mentiu sobre uma amiga. Decidiu contar à família, mas o medo paralisava. Miguel incentivou: seja honesto. Eu apoio. Num passeio pela Alfama, com fada ao fundo, Miguel tocou sua mão: estou aqui. O gesto foi elétrico. João beijou impulsivamente. Miguel não recuou imediatamente, mas depois: João, eu preciso pensar. A incerteza cresceu. Miguel distanciou-se, saindo com a miúda da festa. João viu fotos no Instagram, coração partido. Ele me usou para experimentar. A traição sentida era profunda. Confrontou: escolhe, amizade ou nada. Miguel chorou: não sei o que sinto. A parte terminou com João sozinho no mirador de São Pedro de Alcântara, olhando Lisboa iluminada, questionando suas escolhas. Vale a pena o risco? Do mirador, Lisboa parecia um tapete de luzes, mas para João era um labirinto de dúvidas. Ele voltou ao apartamento tarde, encontrando Miguel dormindo no sofá, um livro de comunicação caído no peito. Ele parece tão pacífico, pensou, resistindo ao impulso de cobri-lo. Em vez disso, foi para o quarto, o sono invasivo. Pela manhã, Miguel pediu desculpas, pelo beijo. Ou pela falta de reação. Estou confuso. João assentiu: eu também. Decidiram manter distância, focando em estudos. Mas a universidade os unia, aulas compartilhadas, grupos de projeto. Num seminário sobre ética jornalística, Miguel debateu: a verdade liberta, mas pode destruir. João viu ironia: Miguel os pusera, libertando-o involuntariamente. Uma crise familiar surgiu. O pai ligou: teu primo casou. Quando é tua vez? João explodiu internamente, mas disse: em breve. A mãe acrescentou: rezamos por ti. A pressão religiosa, catolicismo arraigado, o sufocava. Deus perdoa, mas a sociedade. Pensou em confissões passadas, padres condenando pecados contra a natureza. Miguel notou a angústia: fala. João desabafou sobre a família. Miguel compartilhou: meu irmão sofreu bullying na escola, mas saiu mais forte. Tu podes também. O apoio reacendeu a chama. Num jantar improvisado, com vinho do Douro, riram de memórias. Lembras quando nos conhecemos? Eu te achei arrogante, disse Miguel. João riu: e tu, o sabe tudo. A intimidade cresceu. Miguel cancelou dates, passando noites conversando. Talvez eu seja bi, admitiu uma vez. João esperançoso, mas cauteloso. Uma noite, assistindo futebol, Miguel adormeceu no ombro de João. O momento foi terno, mas ao acordar, Miguel afastou-se: desculpa. A traição veio inesperada. João encontrou Miguel beijando a garota da festa no hall da Uni. O choque foi visceral. Correu para casa, destruindo fotos compartilhadas. Miguel chegou horas depois: João, ouve-me. Mas João gritou: você me usou. Expôs-me, deu esperança, agora é isso. Miguel defendeu: estou distante de sentimentos. Com ela, é fácil, contigo, aterrorizante.
João rebateu, fácil. Tenta viver minha vida, esconder, mentir. A briga escalou, palavras cruéis trocadas. Você é covarde, acusou João. Miguel saiu batendo a porta. Sozinho, João considerou mudar de apartamento. Mas o aluguel em Lisboa era caro, e a solidão pior. Ligou para um amigo gay, desabafando. Amor não correspondido dói, mas ensina. Decidiu confrontar a família, inspirado pela dor. No Porto, reuniu coragem. No jantar, anunciou, sou gay. Silêncio. O pai levantou-se, fora daqui. Não és meu filho. A mãe chorou, como pudeste. João saiu devastado, tremendo no comboio de volta. Miguel esperava no apartamento, ouvi da tua mãe. Ela ligou. João chorou nos seus braços, perdi tudo. Miguel confortou, não perdeste a mim. O abraço virou beijo, desta vez recíproco. Eu te amo, sussurrou Miguel. Mas era verdade ou pena? A dúvida persistiu. Dias de euforia misturada a medo. Sociedade portuguesa, progressista em leis, mas conservadora em corações. Amigos reagiram variado, alguns apoiaram, outros distanciaram. Num bar gay no Príncipe Real, João e Miguel dançaram, mas olhares julgadores os seguiram. Uma reviravolta, o pai enviou mensagem, pensa no que fizeste. Pressão para curar. João recusou, mas o stress afetou estudos. Miguel, culpado, propôs, vamos devagar. Mas João questionava, é real. A parte acabou com João num terapeuta, explorando traumas. Amor exige sacrifício, disse o profissional. João pensou, qual o preço? A terapia tornou-se âncora para João. O psicólogo em Lisboa, num consultório no Chiado, ouvia pacientemente, seus conflitos internos vêm de anos de repressão. João admitia, Miguel me salvou e me quebrou. O terapeuta questionava, e você se salvou? Miguel, meanwhile, mergulhava no trabalho, um projeto sobre direitos LGBTQ+, na mídia portuguesa. Inspirado em ti, disse a João. Eles namoravam discretamente, beijos roubados no apartamento, passeios como amigos. Mas a família de João era fantasma, chamadas ignoradas, e-mails acusadores. Uma confrontação social veio num evento uni. Um professor conservador debateu, tradições familiares acima de modas. Miguel rebateu, amor não é moda. João apoiou, voz trêmula, vivo isso. Olhares curiosos seguiram, rumores espalharam. Eles são um casal. João negou publicamente, magoando Miguel. A briga seguiu, porque negas nós? João, medo. Sociedade julga. Miguel, então lute. A tensão culminou numa noite chuvosa. Miguel saiu, voltando molhado, quase terminei tudo. João implorou, não. Fizeram as pazes, mas a fratura permanecia. A família de Miguel visitou. O irmão gay, acolhedor, bem-vindo à família. Mas João invejava a aceitação. Minha família me odeia. Miguel confortou, mas uma ligação do pai de João mudou tudo, vem ou deserdamos-te. João viajou sozinho ao Porto. O pai, rígido, escolhe, normalidade ou rua. João rebateu, amo um homem. O pai esbofeteou, saia. A mãe interveio, chorando, dá tempo. João voltou destruído. Miguel esperava, lutei por nós. Mas João duvidava, vale. Uma traição aparente, João viu Miguel com o ex em café. Só conversa, explicou Miguel. Mas a desconfiança cresceu. Alta tramas, João considerou terminar. Mas num festival no Rossio, com fogo de artifício, Miguel declarou, casaria contigo se pudesse. João derreteu, mas realidade mordia. Pressão profissional, João perdeu estágio por distrações. Culparam sua vida pessoal. Sociedade portuguesa, apesar de leis gay-friendly, ainda discriminava. Miguel propôs morar juntos oficialmente. João aceitou, mas com reservas. Uma noite, discussão sobre futuro, crianças. Casamento.
Miguel queria, João temia. A parte terminou com João recebendo carta da mãe: rezamos por ti. Volta. Dividido, ele questionou: trai o meu amor ou minha família? A carta da mãe queimava no bolso de João enquanto ele caminhava pelas ruas empedradas da Baixa. Rezamos por ti, palavras que misturavam amor e condenação. Ele mostrou a Miguel: eles não mudam. Miguel leu, olhos tristes: mas tu mudaste. És mais forte. A relação deles aprofundou, mas rachaduras apareciam. Miguel, ambicioso, recebeu oferta de estágio em comunicação na RTP. Significa noites longas, avisou. João, ciumento, com quem? Discussões sobre fidelidade surgiram, e quando o passado jogador de João. Uma crise, João reencontrou Pedro, ex-amante, num bar. Conversaram, inofensivo, mas Miguel viu e acusou: hipócrita. João defendeu: só conversa. Mas a semente de dúvida plantada. Sociedade pesava. Num protesto perido em Lisboa, eles marcharam juntos, bandeiras arco-íris. Mas um conhecido da família viu, relatou. O pai ligou furioso: desonra. João desligou, tremendo. Terapia ajudou, escolhas têm custos. João decidiu cortar contato familiar temporário. Doeu, mas libertou. Com Miguel, planeavam futuro, viagem ao Algarve, sonhos de casa própria. Traição real, Miguel confessou beijo com colega de trabalho. Estava confuso, disse. João devastado, como eu outrora. Gritou, saiu. Passou noite em hotel, refletindo danos causados e sofridos. Voltou, perdoou, mas confia. Miguel jurou, sim. Reconstruíram, devagar. João focou carreira, conseguindo emprego em engenharia sustentável. Alta família, a mãe visitou surpresa. Filho, perdoa se mudares. João, não mudo. Aceita ou vai? Ela chorou, mas ficou para jantar. Viu Miguel: ele te faz feliz. João: sim. Ela partiu pensativa. Sociedade testou: assédio online após post de Miguel sobre direitos. Trolls atacaram: anormais. João defendeu publicamente, saindo do armário online. A parte acabou com eles no Cabo da Roca, vento atlântico: superamos, disse Miguel. João pensou: mas a que custo? No Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, o oceano rugia abaixo dos penhascos, simbolizando o abismo que João e Miguel haviam atravessado. Olha para nós, disse Miguel, mão na de João. Te colegas a isso. João sorriu, mas o vento carregava ecos de perdas. A reconciliação com a família veio gradual. A mãe ligava semanalmente, perguntas cautelosas sobre Miguel. O pai, teimoso, enviou mensagem: pensa nos netos. João respondeu: adotaremos. Silêncio, mas progresso. Profissionalmente, Miguel brilhou na RTP, cobrindo histórias LGBTQ+. João avançou na engenharia, projetando pontes, metáfora para conexões. Mas sombras persistiam. Um ex de Miguel reapareceu, oferecendo emprego em Londres. Oportunidade, disse Miguel. João temeu: vais. Discussão feroz: fico por ti, prometeu Miguel. Mas João insistiu: vai. Não sacrifiques. Miguel recusou, escolhendo amor. O gesto solidificou. Uma crise final: acidente de carro. João dirigia, distraído por briga. Hospitalizado, Miguel ao lado: não te perco. Recuperação uniu-os mais. Sociedade evoluiu. Casamento gay em Portugal celebrava 15 anos. Eles casaram numa cerimônia íntima no Mosteiro dos Jerónimos, família de Miguel presente, mãe de João comparecendo relutante. O pai ausente, mas enviou cartão: felicidades. Vida pós, apartamento maior em Belém, rotinas compartilhadas. Mas reflexões: pagamos caro, disse João uma noite. Miguel: valeu. O despertar veio pleno. João, outrora jogador, aprendeu empatia. Miguel, questionador, encontrou identidade. E você, leitor?
Foi certo João persistir no amor apesar das traições e perdas, ou deveria ter priorizado a paz familiar desde o início?